Bom dia, muito bom dia a todos. Felicidades estar mais uma vez aqui com vocês para gravar mais um vídeo e desta feita sobre a série Como Criar Heresias. Na verdade, estamos ensinando a detectar as heresias. Um vídeo pouco diferente, desta vez, mais uma vez, nós não iremos aparecer, até porque entendemos que a palavra, ela merece maior destaque. Quando for para aparecer, nós aparecemos sem problema nenhum. Quero pedir muita sua atenção neste momento e pedir encarecidamente a você que vai ver, que vai ouvir este vídeo, este áudio, compartilhe, leve essa notícia para mais pessoas. O nosso trabalho é voluntário, a nossa missão é de informar, nossa missão é de esclarecer. Até porque nós afirmamos, nós temos como legado, os cristãos, os evangélicos, os religiosos, apenas trabalhar com a verdade. Então não podemos estranhar quando encontramos a verdade, ou quando encontramos alguém que quer expor a verdade. Esse deve ser o nosso natural, deve ser o nosso estilo, né? Deve ser a nossa missão principal, falar a verdade. É bem verdade que antes nós não tínhamos como expressar esta verdade de maneira livre. Nós sofríamos retaliações se fizéssemos isso que estamos fazendo hoje dentro de uma igreja. É impressionante como as igrejas dizem viver pela verdade, ser libertos pela verdade, e você não pode no seio delas falar a verdade. Então nós agradecemos aos canais, aos meios de divulgação e propagação que permite a gente expressar o nosso ponto de vista, o nosso pensamento, sem agressões, sem escrachamento. Não concordo com agressão, não concordo com escrachamento, até porque isso fugiria do espírito ao qual nós apresentamos, que é o espírito da harmonia, da paz, da firmeza, da sinceridade e da busca incessante pela verdade. Não que tenhamos a verdade absoluta. Sou do pressuposto de que tudo é discutível, tudo merece que haja um debate sincero, né? Que se questione, tá bom? Então nós vamos lançar esta palavra, medite conosco, compartilhe, passe essa verdade para mais pessoas, tá bom? O texto que nós vamos iniciar esse estudo, ele é um texto muito famoso, muito utilizado, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, a parte A, que diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, né, matar e destruir. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Outras versões dizem: o ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Então, o que é que se entende, ou o que é que se entendia, ou o que é que eu entendia ao ler este versículo? Eu entendia o que muita gente ainda hoje entende como verdade, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Pregadores entusiasmados abrem a voz e dizem: o ladrão, ou seja,
o diabo vem para roubar, matar e destruir. Quantas vezes você já não ouviu isso, afirmou isso ou concordou com isso? Agora, de onde se tira essa ideia que o diabo veio matar, roubar e destruir? Isso é fruto de quê? É fruto de uma interpretação mal sucedida. Mais uma vez, estamos diante do versículo tirado do seu contexto. Isso é fruto do imaginário coletivo, da consequência da não utilização da regra de interpretação da hermenêutica. Como isso se polarizou? Um dos fatores é por causa da baixa intelectualidade. Outra coisa é o comodismo intelectual, a preguiça de se investigar, de se ler, de estudar. Me permita fazer uma pausa para dizer o seguinte: se você perguntar hoje para um cristão, para um evangélico, quantas vezes ele leu a Bíblia? Eu não estou falando nem de estudar a Bíblia, estou falando de ler. Hoje, quantas vezes ele já leu? Não é? Então, existe uma preguiça, existe um comodismo intelectual que faz com que as pessoas não procurem investigar, não é, sobre aquilo que ouvem. Então, outro fator que se dá que favorece a polarização dessa ideia é a síndrome do papagaio falante. É aquela que é mais cômodo repetir as coisas sem analisar. Se o líder na igreja, se o pregador falou que é o diabo, ele já recebe aquilo como sendo o diabo, que veio roubar, matar e destruir, sem fazer uma análise, sem investigar, sem estudar o texto. Agora, é de estranhar a facilidade que as pessoas têm de mudar as coisas e de dar sentido diferente, né? Os pregadores fazem isso com facilidade. Os teólogos, os chamados mestres, os pastores, fazem isso com facilidade. Então é de se estranhar. E mais ainda é de se estranhar como as pessoas aceitam tão facilmente. Vamos analisar. Primeiro, esse texto de João, no capítulo 10, se trata de uma parábola. Jesus usou esta comparação, ou seja, esta parábola, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. Como hoje muita gente, ao ler as parábolas, não compreende de que ela se trata. E por não entender a parábola, eles dão vários sentidos, fruto da imaginação, da forma que eles quiserem, né? Então, o que é uma parábola? É um método de ensino com o uso de figuras de linguagem, com o objetivo de transmitir uma lição moral. Nesta parábola de João 10, capítulo 10, existem palavras que são usadas no sentido figurado. Por exemplo, ovelhas são pessoas, são judeus, pastor, Jesus, a porta, Jesus, e o ladrão, ou ladrões, quem será? É o que nós vamos descobrir aqui. Porque descobrir o significado da palavra figurada ovelha, que são pessoas, é simples, que são judeus. Pastor também, porta também. Agora, e o ladrão? Quem é o ladrão ou os ladrões desta parábola? Alguém trocou a palavra ladrão e substituiu por diabo, e muita gente aceita como verdade até hoje. Alguns podem usar o argumento de João 10:44, onde diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Então as pessoas dizem, olha aí, quem mata desde o princípio é o diabo. Agora eu pergunto, de que diabo Jesus estava falando aqui? O seu personagem diabo não era, não pode ser. Por que não pode ser? Porque eu lhe pergunto, onde você vê na Bíblia que o diabo mata desde o princípio? Onde você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, ou em todo o restante da Bíblia,
que o diabo mata desde o princípio. O primeiro homicídio que a Bíblia registra não foi do diabo, foi de Caim. E Deus não foi procurar o diabo para prestar contas e punir. A quem Deus foi procurar? Deus foi procurar o assassino, e Caim. Quando as pessoas do dilúvio se tornaram violentas, assassinas, Deus não puniu o diabo, nem responsabilizou, mas sim destruiu a população daquela época. Outra coisa, o diabo grego do Novo Testamento não é o mesmo que Satanás do hebraico do Antigo Testamento. Portanto, ele não principia, nem é responsável por assassinatos em todo o Antigo Testamento. Você pode ver a diferença entre Satanás hebraico e diabo grego no vídeo que nós temos no canal, chamado Satanás de Rabo, mas que diabo é este? Então você procura no canal que você vai ver lá que lá eu falo da diferença do diabo grego e Satanás do hebraico. Outra coisa, se ele mata, rouba e destrói, se é do diabo que Jesus está falando, o que fazem os homens? Todos são inocentes. Todos são inocentes? Então ninguém poderia ser julgado, nem condenado pelos seus crimes. Então, de que diabo Jesus estava falando de que os judeus eram filhos? Na verdade, eles eram filhos de Caim. 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 12, está escrito assim, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Caim, sim, foi o primeiro homicida. Né? Ele foi o primeiro homicida. Foi ele que, desde o princípio, ou ele que principiou a matar, a assassinar. Ele era do maligno, do grego poneros, que age sob a influência e efeito do mal. Não necessariamente era do diabo, personagem, sujeito, mas se deixava levar pela natureza pecaminosa. Portanto, todos aqueles que pecam inadvertidamente vivem nessa natureza de Caim, maligna, filho do diabo, natureza carnal oposta à de Deus. Em Gênesis 4 e 7, lá está escrito assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? O pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Então a natureza pecaminosa, ela faz parte do homem. Está ali à espreita. Não é o diabo que está ali, é a natureza pecaminosa. É a natureza oposta à natureza de Deus. Então o diabo aqui nesse sentido é o quê? O oposto, a natureza má, oposta à natureza de Deus. Ele não fazia isso, ou seja, o Caim não soube dominar aquela natureza carnal, como muitos não sabem. Acabou adquirindo e agindo continuamente numa má natureza, o oposto da natureza divina. Então está explicado aí. Vamos continuar lendo. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Observe aqui a palavra em destaque, ladrão. Ladrão do grego kreptes, roubar secretamente ou arrombar. E lestes, rouba com violência, no sentido figurado, sobre falsos mestres pastores que tiram os homens do caminho da verdade. Aqueles que roubam os homens em relação à verdade. Essa definição você encontra no dicionário da Bíblia, palavra-chave, página 2267. Então, ladrão, do grego krepetes, rouba secretamente ou arromba, e lestes, rouba com violência no sentido figurado, sobre falsos mestres, pastores, que tiram os homens do caminho da verdade, aqueles que roubam os homens em relação à verdade. Vamos continuar lendo o texto. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz do estranho.
Jesus usou esta comparação, esta parábola, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Aí eu pergunto a você uma pergunta que você já matou a charada, que já caiu a ficha. Quem eram os ladrões e assaltantes? Todos os pastores que vieram antes dele. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, quem é o ladrão? Que não é o diabo. O ladrão, falsos pastores e mestres, vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, atente para esse versículo. O assalariado, ou seja, o mercenário, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Mercenário vem do latim mercatus, lugar de compra e venda. Mercado, de merx, mercadoria, o que se compra e se vende. Outra definição: mercenário, do latim mercenariu, de messe, comércio. É o nome pelo qual é chamado aquele que trabalha por soldo, por salário ou pagamento. O termo designa especificamente os soldados que lutam objetivando o pagamento ou a divisão dos despojos, sem ideais ou fidelidade a um Estado ou nação. Então isso aqui é o contexto, é a definição, é a etimologia de mercenário. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Agora vamos fazer uma reflexão aqui. Não olhe para longe, não olhe para a igreja dos outros, mas olhe para a sua igreja. E aí, como é que está a sua igreja hoje? Você tem lá pastores assalariados? Você tem pessoa que faz a obra para ganhar dinheiro, que prega para receber? Então ele se encaixa no contexto aqui de mercenário. Faz as coisas por dinheiro, portanto, descompromissados. Não é? Aliás, hoje as igrejas deixaram de ser evangélicas e se tornaram empresas evangélicas, com CNPJ, e assalariados, profissionais do evangelho. Esses também não entram pela porta, se encaixam no perfil de mercenários, ladrões, salteadores. Também roubam, matam e destroem. Não estão de fato preocupados com o bem-estar das pessoas, mas em número e arrecadação. Não o diabo. Não é o diabo que rouba, mata e destrói. São os pastores, são os líderes mercenários que trabalham por dinheiro. É isso que o texto está querendo dizer aqui, conforme a etimologia da palavra. Vamos fechar aqui. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o perfil do verdadeiro e único pastor. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, mais do que explicado, o ladrão desta parábola, desse texto, não é o diabo. Nunca foi o diabo, mas sim os falsos mestres, pastores, os mercenários que trabalham somente pelo dinheiro da obra. Muito obrigado a todos. Compartilhem. Deus abençoe.